E aí pessoal, tudo tranquilo? Vitor aqui falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E adivinha sobre o que nós vamos falar hoje? Hein? Sobre SEO. Porém, o assunto que nós vamos falar hoje é um pouquinho diferente dos outros vídeos. Por mais que o Daniel tenha falado sobre CTR, sobre outras coisas que tem alguma relação com o que nós vamos falar hoje. Hoje a gente vai falar especificamente sobre métricas e indicadores importantes em projetos de SEO ou em rotinas de SEO. Bom, antes de você sair pensando em tenho que subir determinada posição, ou tenho que, enfim, melhorar tempo de carregamento ou executar uma determinada tarefa relacionada a SEO, antes de começar qualquer coisa, seja em SEO ou em qualquer outra área do marketing digital, a gente precisa saber qual a questão de negócio que nós vamos resolver. Isso é o principal ponto de qualquer coisa. Não adianta a gente bater no mais simples, porque na maioria das vezes a gente vai resolver um problema de negócio complexo e a gente vai precisar entender, interpretar para aí sim aplicar a nossa área do marketing. Então, vamos partir da seguinte ideia. A gente precisa melhorar os resultados, ou seja, melhorar as vendas de uma determinada categoria de um e-commerce. Ok, matamos o objetivo, ou seja, a demanda de negócio que a gente precisa resolver, e agora a gente vai precisar voltar e ver como nós podemos resolver essa demanda com a nossa área de atuação, que é o SEO. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro precisar pensar em indicadores-chave que vão aí conversar com esse objetivo. Então, de cara, o que a gente pode pensar? O posicionamento médio das páginas relacionadas a essa categoria. Então, aí nós vamos ter a página de categoria, vamos ter várias páginas de produto relacionadas a essa categoria. E também a gente vai precisar saber a taxa de conversão de cada uma dessas páginas. Então, maravilha, a gente pegou dois indicadores-chave aí que conversam com qualquer área de SEO. Então, vocês provavelmente devem estar pensando: Pô, se a gente vai falar de métrica de SEO, você está trazendo dois indicadores de marketing como um todo? Sim, porque são dois indicadores que nos ajudam a saber se estamos na direção certa ou não. Isso serve para qualquer canal. Porém, quando nós vamos mergulhar em métricas, aí sim a gente vai para métricas específicas de SEO. Por exemplo, vimos que um determinado grupo de páginas, ou seja, sei lá, uns 10 produtos e a página de categoria tem uma posição intermediária na primeira página da SERP e geram conversão. Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar. Então, o que a gente pode perguntar? Bom, eu tenho condição de elevar a posição média dessas páginas, então a gente vai ter que entrar na SERP, analisar a SERP, ver quem são os concorrentes que estão acima, olhar para a nossa equipe interna e ver se nós temos condições de bater esses caras. Caso contrário, existe alguma outra oportunidade dentro dessa categoria que eu possa aproveitar através da SEO? Seja abrir uma página, seja melhorar a linkagem interna de alguma página. Mais uma vez você volta, analisa e toca o barco. Então, se nós formos pensar, existem aí várias ferramentas que podem nos ajudar nesse sentido. A gente tem o Google Analytics, a gente tem o Google Search Console, a gente tem o SEMrush, a gente tem o Ahrefs, entre outras ferramentas. Porém, elas não vão salvar a nossa vida. Não adianta pensar que a ferramenta é a solução de todos os problemas. A ferramenta ela vai te ajudar a responder as suas perguntas. Então, de nada adianta você abrir a ferramenta, fazer auditoria, fazer o escambau se você não tem uma pergunta a ser respondida com aqueles dados. Então, agora que a gente tem aí diferentes fontes de dados, a gente já tem a pergunta. Primeiro, existe uma oportunidade dentro dessa categoria que eu quero elevar os resultados? Existe alguma página que eu possa melhorar tempo de carregamento? Existe alguma dessas páginas que estejam performando melhor em mobile? Ou algumas dessas páginas que estejam performando melhor em desktop? Então vejam que quando a gente fala de métrica, principalmente a gente fala de perguntas e respostas. Eu preciso perguntar alguma coisa e as métricas vão me responder.
Então é um negócio muito mais estratégico do que simplesmente sair levantando dados e vamos partir para o fazejamento e não para o planejamento. Então a gente precisa levantar os dados, fazer as perguntas, olhar para os dados e responder. Então, quando a gente fala disso, de levantar categoria, aí sim a gente parte para as métricas, como CTR, quantidade de palavras dentro do conteúdo, tempo de carregamento, tempo médio de sessão, páginas por sessão, entre outras métricas. Então, agora que a gente tem esses dados, a gente pode olhar, ver quais desses dados vão nos ajudar a se aproximar daqueles resultados que eu falei lá na frente, daqueles indicadores que eu falei lá na frente. Como o nosso principal objetivo aí é melhorar o resultado de uma determinada categoria, o principal indicador que vai nos ajudar aí é o quê? A taxa de conversão. Então a gente vai parar, vai olhar, se eu melhorar o tempo de carregamento aí, existe uma relação causa e efeito entre tempo de carregamento e aumento de conversão? Se eu melhorar o tráfego em determinadas páginas, existe aí uma relação de causa e efeito, melhoria de tráfego, aumento em conversão? Então a gente vai precisar aí trabalhar os dados, talvez cruzar algumas coisas, fazer algumas operações estatísticas aí para chegar nesse cruzamento ideal entre as métricas. Então, o que eu quis passar com esse vídeo? Mostrar que assim, trabalhar com métricas não é simplesmente ter o GA configurado, usar o Search Console, usar o Ahrefs, ter 50 ferramentas. Trabalhar com métricas é principalmente você ter a pergunta certa, olhar para os dados e responder a sua pergunta. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha clareado vocês aí no que medir em um projeto, em uma rotina de SEO. Caso vocês tenham aí alguma pergunta, só deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e valeu, até o próximo vídeo.